Saudações a todos, vamos à análise do nosso caso. Recém-nascido prematuro, com 4 dias de vida, em sepsis neonatal, evoluindo aí com distensão abdominal. Não temos dados clínicos que seriam extremamente importantes para avaliação da imagem nesse caso. Por exemplo, não sabemos se essa criança eliminou o mecônio, não sabemos o hábito intestinal desse recém-nascido e não sabemos se teve fezes sanguinolentas. São dados que seriam importantes. Veja o raio-x desse recém-nascido, é um raio-x feito no leito, ele está numa UTI. Aqui temos uma sonda orogástrica, ela está cruzando por sobre o abdômen, não deveria estar, né? Fez o exame, deveria ter o cuidado de colocar essa sonda fora do campo de visão do exame, pelo menos do abdômen. Os cabos e eletrodos da monitorização eletrocardiográfica. Às vezes é possível você retirar parcialmente esses cabos do campo de visão do exame. Mas, no geral, o exame está bom. E o que vemos? Uma óbvia distensão gasosa de alças intestinais. Um outro detalhe é, entre uma alça e outra, a gente vê essas imagens mais brancas aqui. Aqui nós temos a luz de uma alça contendo ar, a luz de outra alça contendo ar. Então, entre o ar de uma alça e o ar de outra alça, nós temos essa parte branca, que é a somatória de duas paredes. A somatória da parede desta alça com a parede desta outra alça. Isso aqui, depois que a gente vê muito exame normal, olhando isso aqui, ele está discretamente espessado. Então ele está um pouco mais espesso do que numa distensão gasosa habitual. Então podemos inferir que há um discreto espessamento das paredes das alças intestinais. É muito difícil no recém-nascido a gente dizer se é alça de Delgado ou cólon. É muito difícil reconhecer a alça de cólon. Entretanto, temos aqui uma alça que está na topografia do cólon esquerdo e ela é diferente de todas as outras. Observe que ela não tem esse padrão gasoso homogêneo. Ela tem um padrão gasoso de pequenas bolhas, as bolhas escuras aqui. Então, um padrão bolhoso ou bolhas de sabão. E o que isso pode significar? Veja aqui num zoom, padrão de pequenas bolhas, densidades radiolucentes, densidades escuras, formando pequenas bolhas nessa alça intestinal que está na topografia do cólon esquerdo. Vamos assumir que seja no cólon, aí no cólon descendente sigmoide. Há pequena quantidade de gás no reto, aqui com a marcação para ficar mais nítido. Então, do ponto de vista de imagem, isso poderia ser uma de duas situações. Primeiro, você ter mecônio dentro da alça e essas bolhas de gás serem gás aprisionados dentro do mecônio. O gás que está nesse lado do intestino foi pressionado e entrou dentro do mecônio e formou pequenas bolhas de gás. Isso acontece na síndrome do plug meconial ou da rolha meconial. Isso acontece também na gangrionose do cólon, doença de Hirschsprung, onde você acumula mecônio aí no cólon e o gás pode ser bombeado para dentro desse mecônio. Nessas duas situações estaria indicado fazer um enema opaco nesse recém-nascido, que seria diagnóstico nas duas e às vezes até o tratamento no caso do plug meconial. O plug meconial é uma imaturidade do cólon e imaturidade das células nervosas, das células ganglionárias do cólon. Então, o cólon não tem um peristaltismo ainda adequado e acumula o mecônio. O plug meconial não é eliminado, acumula um pouco de mecônio. O plug meconial ele é fisiológico, ele não é patológico. Ele é fisiológico no sentido de que ele não deixa que o feto evacue intraútero. Então ele forma uma rolha que tampa ali o reto. Quando acontece o nascimento, fisiologicamente o cólon faz o peristaltismo e elimina aquele plug de mecônio
para começar a atividade normal do intestino do recém-nascido. Ocasionalmente não consegue eliminar porque ainda está imaturo a parte neurológica do cólon e acumula-se o plug ali e o mecônio. Pode dar esse aspecto. No caso do Hirschsprung, existe uma falha no segmento distal, que pode ser ultra curto, curto, ou até longo, ou até total, com ausência de células ganglionares. E, portanto, esse segmento não tem o peristaltismo adequado, ele fica contraído e a montante dele acumula-se o mecônio. Entretanto, existe uma terceira situação que é extremamente grave, que é a pneumatose intestinal. A pneumatose intestinal, ela pode se manifestar dessa forma, no formato de pequenas bolhas de ar, e aí esse gás não estaria dentro da alça, não estaria misturado com o mecônio. Ela estaria na parede da alça, na mucosa ou, mais precisamente, na submucosa das alças. Se fosse desse jeito, ficaria muito fácil. Este aqui é um raio-x de uma pneumatose intestinal, uma enterocolite necrotizante de um outro caso. Observe que aqui dentro nós temos gás dentro da luz da alça e gás aqui delineando a parede da alça. O gás é escuro no raio-x. Então, delineando a parede da alça. Veja aqui, gás dentro da alça, gás delineando a parede da alça. Né? Várias dessas imagens. Gás dentro da alça, gás delineando a parede da alça. Então, este gás está na parede da alça, é uma pneumatose intestinal. Então, quando temos esse acúmulo linear ou circunferencial de gás na parede da alça, isso é patognomônico de pneumatose intestinal e no quadro, no contexto clínico, uma enterocolite necrotizante. Mas, no nosso caso, não está desse jeito. Veja aqui um caso de necrópsia, um outro caso de uma enterocolite necrotizante, e aqui o histopatológico de um outro caso com uma pneumatose intestinal, também por enterocolite. Veja, bolhas, formam-se bolhas na submucosa, por isso pode dar aquele aspecto bolhoso. Quando esse gás atinge a região subserosa, entre a muscular e a serosa, lá no finalzinho, ele fica de aspecto linear, porque ele disseca a região subserosa e dá aquele aspecto linear circunferencial que nós vimos na radiografia anterior. Mas quando as bolhas de gás estão ainda na submucosa e na mucosa, elas podem ter aquele aspecto bolhoso. Então, voltando ao nosso caso, seria uma pneumatose intestinal e, portanto, uma enterocolite necrotizante, ou seria gás num plug meconial? O que poderíamos fazer do ponto de vista de imagem para tentar chegar a essa diferenciação? Se esse gás está na parede ou se esse gás está dentro da luz? Poderíamos fazer um ultrassom. Um ultrassom feito com um bom aparelho, com um transdutor linear de alta frequência e com um pouco de paciência, dá para a gente ver, examinar as alças intestinais. Veja aqui a alça intestinal normal. Aqui é a parede abdominal, né? As camadas da parede. E aqui uma alça intestinal no corte transversal, normal. Veja as camadas, a muscular, a camada escura, o músculo fica escuro no ultrassom. Veja o músculo da parede abdominal aqui. Fica escuro no ultrassom. A submucosa, a parte branca, a muscular da mucosa e dentro mucosa e luz. Aqui, uma outra alça cheia de líquido, né, cheia de conteúdo intestinal, mas vemos a parede, nitidamente vemos a parede da alça. E aqui essas bolhas são bolhas de gás dentro do líquido intestinal. Aqui duas alças com espessamento da parede, veja que vemos nitidamente a parede, as camadas, e aqui gás dentro da luz. Aqui está a parede e aqui está a luz. Aqui num corte longitudinal nós vemos nitidamente a parede, vemos a parede e o branco é gás,
né? E para cá é sombra, o gás produz uma sombra, abaixo da qual a gente não consegue ver quase nada. Então, veja que o gás está dentro da luz, porque daqui para cá é luz, aqui é a parede da alça e aqui é a parede abdominal. E vejam este caso. Esta alça tem conteúdo líquido, tem um pouquinho de líquido interalças aqui, um pouquinho de líquido interalças, o líquido fica escuro, fica anecoico no ultrassom. E aqui nós vemos a parede dessa alça, vemos gás aqui na luz. A hora que chega aqui, você tem gás na parede da alça. Veja que a parede aqui deveria se continuar para cá. E ela não continua, ela se interrompe aqui, porque, na verdade, temos gás aqui na parede da alça, impedindo que pudéssemos ver as camadas da parede da alça. Então, isso é uma pneumatose intestinal. Isso, com bastante paciência, bastante cuidado e bastante atenção, é possível de ser visto num ultrassom dentro da UTI neonatal, à beira do leito, num recém-nascido prematuro lá, com suspeita de enterocolite necrotizante. Compare aqui com um exame normal. Nem sempre é possível ver isso, mas é uma possibilidade. Veja aqui a parede da alça, a parte escura, aqui gás dentro da alça e aqui gás na parede da alça. A gente não consegue ver a parede da alça como estamos vendo aqui. Esses casos de ultrassom que eu mostrei, nenhum é do paciente em questão. Do paciente em questão não foi feito o ultrassom. Então, nós ficamos com 3 possibilidades aqui. Ou enterocolite necrotizante e o gás está na parede da alça, ou plug meconial e o gás está misturado no mecônio, ou Hirschsprung e o gás está misturado no mecônio. E agora, o que fazer? São situações completamente diferentes. Aqui teria que fazer um enema opaco para fazer diagnóstico. Aqui teria que fazer um enema opaco para diagnóstico e tratamento, geralmente. Aqui está contraindicado o enema opaco. Então, doenças completamente diferentes, com evoluções totalmente diferentes e apresentações que, do ponto de vista de imagem, podem nos confundir. Veja o que o Dr. Leonard Suischuk escreveu no livro dele, Radiologia do Recém-Nascido, do Lactente e da Criança Pequena. Se um padrão bolhoso é encontrado nas primeiras 12 horas de vida, ele deve ser pela síndrome do plug meconial. Mas se surgir com 18 horas ou depois, a enterocolite necrotizante é mais provável. O nosso está com 4 dias. No intervalo, há uma zona cinza na qual a avaliação individual do paciente é mais importante do que a regra. Do ponto de vista clínico, se nós tivéssemos a informação do hábito intestinal da criança, se estava eliminando o mecônio ou não, facilitaria, porque se estivesse eliminando o mecônio normalmente, antes de distender, não seria plug meconial e não seria Hirschsprung. Seria então enterocolite necrotizante, mas não temos essa informação. Se as fezes do recém-nascido estiverem sanguinolentas, seria enterocolite necrotizante. Entretanto, nós não temos também essa informação. E veja o que o Dr. Suischuk escreveu um pouco mais à frente. Todo RN com suspeita de enterocolite necrotizante, como é o nosso caso, que demonstrar o menor indício de configurações lineares, curvilíneas, espumosas ou bolhosas do gás abdominal, deve ser tratado como se tivesse pneumatose intestinal, até prova em contrário. Então, frente à gravidade do caso, pelo paciente ser prematuro, estar em sepsis, apresentou distensão abdominal e há a suspeita de que aquele padrão bolhoso no cólon descendente seja pneumatose intestinal, e, portanto, levanta-se a possibilidade de enterocolite necrotizante, foi assumido como sendo pneumatose intestinal e o diagnóstico de enterocolite necrotizante. Enterocolite necrotizante no RN prematuro com sepsis neonatal.
é um caso bastante útil para a gente discutir as várias possibilidades da imagem e principalmente para a gente ver que é necessário uma interação de dados clínicos com a radiologia para que possamos ter uma acurácia melhor no diagnóstico e na evolução do tratamento desses pacientes. Nesse caso, costuma ser feito raio-x seriados, geralmente de 6 em 6 horas, para ver a evolução dessas alças intestinais. Algumas coisas foram levantadas pelos amigos que comentaram, tanto no site quanto lá no Face, no grupo do Face, a respeito desse caso. A possibilidade de atresia de ânus, ela não existe nesse caso porque o diagnóstico seria muito óbvio pelo exame clínico e não há o relato da atresia do ânus nesse caso. Uma outra possibilidade, o ilho meconial, também não se encaixa nesse caso, porque no caso do ilho meconial, a obstrução está antes do cólon. Portanto, o mecônio fica no intestino delgado, não teria mecônio no cólon. E o cólon, nos casos de ilho meconial, costuma ser hipoplásico, costuma ser um microcólon. Então, não daria essa imagem nessa localização. Uma terceira situação é a possibilidade de um pneumo peritônio. Apesar de ser muito difícil a gente visualizar pneumo peritônio na criança, porque o raio-x é feito em AP, não tem nenhum sinal. Esta linha um pouco mais escura aqui, ela não é pneumo peritônio, ela é o efeito de Mach, o efeito das bandas de Mach. É um artefato, na verdade, é uma ilusão de ótica que nós temos. Sempre que há uma densidade mais branca, próximo de uma densidade mais escura, a gente vê uma faixa mais escura que na verdade não existe. Veja no coração, se a gente olhar, há uma faixa um pouco mais escura delimitando. Se a gente olhar nesse próprio catéter, acompanha a parte branca do catéter, acompanha uma fina faixa um pouco mais escura. Se a gente olhar aqui também. Então isso é o efeito das bandas de Mach, é uma ilusão óptica. Que nesse caso ficou pior por conta da fotografia, né? de ser um exame com uma resolução menor por conta de ser um exame fotografado e editado. Ok, então é isso, até a próxima.